Olá, meu nome é Thales Machado, eu sou estudante de Direito da Unitins, estou no nono período. Esse é um trabalho referente à matéria de História do Direito, que se refere especificamente ao livro O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, e com isso eu vou tratar do tema atualização histórica, mas é a atualização histórica em si do quinto país em área territorial no mundo, dentre 193 países hoje reconhecidos pela ONU. É um país que possui hoje 210 milhões de habitantes dentro do seu território, diversas etnias, diversas culturas totalmente únicas e com uma estrutura totalmente diferente entre si. Esse país que eu vou tratar hoje possui 26 estados mais o Distrito Federal em sua organização política em si. Além disso, esse país é o nosso país, país de muita gente, e um país com mais de 5.500 municípios hoje, mais especificamente 5.570 municípios. Então vamos imaginar o tamanho dessa teia social que existe no país para tentar compreender um pouco da atualização histórica em si. Voltando à era colonial, para a gente poder compreender como se deu a estruturação do Brasil hoje, ela era bipartida em sociedade rural e urbana, estratificada em classes, servida por uma cultura erudita e letrada de origem europeia, que era uma pequena parte da população, e integrada à economia internacional por meio do Atlântico. O Atlântico por meio da navegação, que os portugueses já dominavam e exploravam em suas atividades comerciais e mercantis há muito tempo, estabelecendo comércios com as Índias, estabelecendo o próprio tráfico de escravos na África, no continente africano em si, pela costa da África. Com isso, essa integração econômica internacional que o Brasil possuía não representava diretamente uma ascensão da sociedade colonial brasileira, que possuía em si os próprios indígenas fazendo parte dessa sociedade colonial como uma classe subjugada. Pelo contrário, inicialmente, os índios foram utilizados como mão de obra servil antes mesmo da vinda dos escravos do continente africano para servir como mão de obra aqui no Brasil, nas lavouras de cana-de-açúcar, posteriormente as próprias minas, para a produção de gado, couro, carne, para a própria subsistência da colônia portuguesa do Brasil. Nessa sociedade colonial, percebe-se nitidamente que houve a interrupção da linha evolutiva natural das sociedades indígenas que representavam o próprio povo brasileiro daquela época. Com a dominação desses povos e a sua transfiguração, estabelecendo as bases da colônia mercantil escravista que se instalou no Brasil. E essa sociedade colonial, a classe dominante em si, tinha um acesso muito grande a toda a tecnologia europeia para a produção e o desenvolvimento da produção de açúcar, da mineração de pedras preciosas, de minérios, o transporte, determinadas máquinas e instrumentos extremamente complexos para a exploração de minério ou mesmo para a produção do açúcar para exportação, que era uma especiaria muito requisitada na Europa naquela época. E com esse conhecimento foram instalados os primeiros engenhos na costa brasileira destinados à exportação de açúcar. E esses engenhos necessitavam para o seu funcionamento de diversos procedimentos agrícolas, químicos, mecânicos, para a própria produção do açúcar. E esse conhecimento técnico em si, ele era mantido somente na classe dominante. Ele não era repassado às classes menores, às classes subjugadas da colônia. E essas inovações tecnológicas, somadas a uma igreja oficial, a Igreja Católica,
com o Estado salvacionista português, que depois de intermediar a submissão dos núcleos indígenas através da catequese, impõe um catolicismo opressivo que exercia um rigoroso controle sobre a vida social e intelectual da colônia, visando impedir assim a difusão de qualquer outra religião que não fosse a católica, ou mesmo o próprio saber científico. E essa ordenação social e os instrumentos de controle impostos pelo Estado proporcionaram as bases sobre as quais se edificou a própria cultura e a própria sociedade brasileira. E isso explica, de certa forma, a ausência de uma classe dominante nativa aqui no Brasil. Porque a classe dominante no Brasil eram advindas de Portugal, trazidas pelos colonos portugueses aqui, ou seja, os próprios prepostos da coroa portuguesa. Portanto, concluindo aqui, verifica-se nessa atualização histórica, baseada na comunidade colonial atípica brasileira, em seu acervo sociocultural exploratório, que era simplesmente de manutenção da coroa portuguesa, juntamente com essa manutenção do tecido social, daquelas classes sociais estratificadas, fundaram-se a base social da própria unidade da sociedade brasileira em si. Era isso que eu gostaria de tratar.